Nesse terceiro vídeo, vamos falar sobre o Balanced Scorecard. Então, o Balanced Scorecard é uma ferramenta que tem métricas de desempenho, que tem indicadores e que tem por objetivo principal auxiliar no processo de planejamento, implementação e acompanhamento do próprio planejamento estratégico. Então, basicamente, o Balanced Scorecard ele se preocupa para que as tuas ações, as tuas atividades no dia a dia, o teu processo decisório primeiro sejam constituídos e depois estejam alinhados com a estratégia da empresa. Então, o Balanced Scorecard ele se apoia em 4 perspectivas. Então, a perspectiva dos clientes, perspectiva financeira, processos internos e aprendizado e crescimento. Vamos tentar entender melhor a construção e o objetivo de cada perspectiva dessa. Então, o Balanced Scorecard, o elemento central do Balanced Scorecard, ou do BSC, é a visão e estratégia que foi formada para a organização. Então, a primeira perspectiva, a de clientes. Então, a pergunta central da perspectiva de clientes é: para atingir nossa visão, como devemos posicionar perante nossos clientes? E aí estabelecer indicadores e métricas para identificar quais objetivos a organização tem com relação aos seus clientes, quais as métricas, como eu meço, como esses objetivos estão sendo alcançados, em que instantes estão sendo alcançados, qual é o meu alvo, qual é o meu público-alvo, quais são as ações-alvo e quais iniciativas, quais as ações eu preciso planejar, pensar para que eu atenda essa perspectiva. Na área pública, quem é o cliente da área pública? E muitas vezes a gente acaba distorcendo a compreensão do cliente. E muitas vezes também é importante entender, quando eu falo uma visão, estratégia, muitas vezes, tanto uma organização quanto uma entidade, um ambiente público, setor público, eles têm várias estratégias. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu desenvolvi uma estratégia para a educação básica. Então, o município tem a responsabilidade constitucional pela educação fundamental, educação básica. Então, eu vou desenvolver uma estratégia, tenho lá a estratégia de, em 5 anos, em 10 anos, o município figurar entre os 100 municípios com melhor desempenho. Isso é uma estratégia. Partindo dessa estratégia, quem é o cliente? A criança da educação básica? Ou os pais da criança da educação básica? Então, precisa compreender. Mas se não desenvolver uma estratégia, o aluno ou a criança não pode não se sentir confortável. Talvez ele não se sinta confortável e não se manifeste. Então você precisa entender qual é o cliente associado ou vinculado àquela visão, àquela estratégia. A segunda perspectiva é a financeira. Para termos sucesso financeiro, como devemos nos posicionar com os nossos stakeholders? Como a organização pública, aí já puxando a sardinha para a brasa, como a organização pública não tem fins lucrativos, a gente faz uma análise diferente.
A administração pública, ela tem orçamento, e orçamento normalmente não é suficiente para tudo. Então eu tenho, voltando à estratégia de exemplo que usamos de, em X tempo, melhorar a educação básica. Bom, eu pensei nos clientes, dentro da estratégia de alcançar um patamar no futuro com relação à educação básica, possivelmente recursos, sejam financeiros, de materiais, de capital, recursos humanos, sejam empreendidos. Então, como organizar, como fazer, que muitas vezes até a relação do órgão, da instituição com o fornecedor, você pode equacionar dentro dessa perspectiva. Então, como planejar financeiramente, como se organizar. Então, ainda que de repente eu tenha uma ação que vai implementar daqui a 2, 3 anos, eu já posso começar a pensar na orçamentação disso, em realização do orçamento, alocação de receita própria, formulação de emendas parlamentares e assim por diante. Terceira perspectiva, processos internos. Para satisfazer nossos stakeholders e clientes, em quais processos de negócio devemos nos desenvolver? Dá um exemplo, acabamos de falar da perspectiva financeira. Os fornecedores sempre reclamam, ou muitas empresas se recusam a prestar serviços e fornecer produtos para iniciativa pública, porque é muito burocrático, porque o pagamento demora demais. Então, isso é um processo interno, ainda que você tenha toda uma construção normalista, legalista por trás disso. Dá para melhorar isso de forma a reduzir a insatisfação ou tornar mais atrativo a vinda de mais organizações, aumentando a competição e tornando a equação custo-benefício, ou seja, empresas oferecendo mais produtos, portanto alternativas de produtos melhores, mais competitivos e por preços mais baratos. Mas a emissão de um alvará para funcionamento de empresas leva 25 dias, 30 dias. Precisa demorar tudo isso? Veja, cliente, cidadão, como associar ou melhorar o processo interno de forma a equacionar, otimizar, reduzir insatisfações e ter ganhos de eficiência e eficácia propriamente. E a quarta perspectiva de aprendizado e crescimento. Para atingir nossa visão, como conseguiremos manter nossa habilidade em mudar e melhorar? Então, por exemplo, uma coisa importante que as organizações normalmente têm, e muitas organizações públicas já têm, é um plano contínuo de capacitação. O mundo muda o tempo todo. As organizações públicas precisam estar continuadamente enquadradas nesse processo de mudança. Os funcionários, os servidores públicos constantemente têm que estar fazendo curso. O órgão público, muitas vezes, acontece, e até um pouco da ineficiência, o órgão público lá tem o seu sistema arcaico, tem a sua estrutura tecnológica, tem o computador de 1980, então não tem o curso que o servidor vai fazer, não tem utilidade nenhuma, então as coisas precisam estar articuladas. Então, o próprio processo de aprendizado, de crescimento, de estar antenado com as mudanças, fará com que o próprio capital humano da organização vai ser estimulado. Olha, precisamos melhorar esse sistema, precisamos de mais potência para a máquina, precisamos de mais velocidade de internet, que não raras vezes o gestor, e principalmente na área de gestão pública municipal, a gente fala de ciclos de gestão, então troca o prefeito, e o prefeito diz, olha, eu vou dar curso para os funcionários, ou para os servidores.
O servidor vai fazer o curso está desconectado da realidade tecnológica, do ambiente operacional, não vai resolver de nada. Então é importante que todo esse conjunto, como é a própria concepção do OBSC, ele esteja interarticulado. Quando eu falo de clientes, eu já sei que vou precisar de recursos, de orçamento para de repente atender. E estou falando de clientes, eu preciso melhorar o processo interno, porque é ali que eu posso alcançar, satisfazer melhor o cliente, e isso já vai me permitir um aprendizado, ou eu vou depender de uma capacitação para que eu alcance essa meta, esse propósito dentro desse ciclo. Então, o Balance Scorecard depois tem vários artigos já publicados, tentando fazer link, criar indicadores e mecanismos de substituir o entendimento da iniciativa para a iniciativa pública. Então, eu diria que no contexto de ferramentas, de planilhar e coordenar a implementação do planejamento estratégico, eu diria que o Balance Scorecard para iniciativa pública, com adaptação para a iniciativa pública, é, sem dúvida, o mais versátil.